Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, sou Rafael Couto, fisioterapeuta, né? Sou especialista em fisioterapia traumática e ortopedia. Porém, trabalhei muito tempo no Centro Estadual de Reabilitação aqui do Tocantins, em Palmas, 5 anos, vai ser mais exato, e sempre trabalhei na área de pessoas com deficiência, né? Atualmente sou classificador funcional de atletismo do Comitê Paralímpico Brasileiro, além de atuar também, né, muito tempo, como eu falei, no centro de reabilitação e atuo também na área de pessoa com deficiência. Lá a gente acompanhava muito a questão de órtese e prótese, né? Quando o pessoal fazia pedido, nós fazíamos as solicitações, reverendávamos, né, as solicitações que vinham dos municípios e acompanhávamos a medida e entrega também, que né, lá era feito por uma empresa terceirizada, né? O Estado fazia a licitação e a gente acompanhava a entrega, né, e dava o ok para a entrega, né? Então, eu atualmente eu sou licenciado Fixer, né? Sou Fixer avançado e tenho Fix Point em Palmas. O que que seria isso? Não sei se vocês conhecem os imobilizadores da Fix, né? São imobilizadores que são feitos de material biodegradável, muito leve, termomoldável, né? Eles vêm normalmente, né? Esse aqui é um exemplo de um deles, né? Eles são arejados, bem leves, né? Foram desenvolvidos por dois brasileiros, né? Apesar do nome ser um nome em inglês, foi desenvolvido dois brasileiros lá do Rio Grande do Norte, que o Dr. Felipe Neves, fisioterapeuta, e o Dr. Herbert Costa, que é biomédico, né? Desenvolveram esse, essa empresa, né? Eles tiveram essa ideia e desenvolveram essas soluções que a gente chama, né? E eu vou trazer hoje para vocês um pouco como que a gente pode usar em pacientes neurológicos para membros superiores, né? Para que não sei se todos conhecem, né? Falar um pouco aqui sobre o que seria a Fixed, né? Então, são o quê? São alguns modelos de órteses que existem, né? Imobilizadores, chamados de soluções, foi o nome que eles deram. A gente conhece como tala, imobilização, tutor, né? Cada região talvez possa trazer um nome, mas na verdade são imobilizadores, né? Eles normalmente são feitos, já existe alguns modelos prontos, podem ser personalizados também, pode adaptar, mas ele tem várias cores, como tem alguns gabaritos aqui, ó, na cor azul, né? Tem vários tons de azul, preto, cinza. Na verdade, tem uma infinidade de cores que a gente pode utilizar e pode o quê? Melhorar ainda mais para o paciente, né? Porque aquela cor padrão. O paciente não pode escolher. Isso aqui eles chamam de natural, né? Que é meio, não seria um transparente, mas ele não é totalmente translúcido, né? Nós temos várias cores que podem utilizar. Eles vêm nessas placas, né? É feito em impressora 3D, ele imprime assim, né? Ele vem chapado e a gente vai aquece com um soprador, tipo esse aqui, aquecedor, porque quando chega a 50 graus ele fica termomoldável. A gente ajusta no braço do paciente, aqui especificamente. Pode ser perna também, porque nós também temos imobilizadores de perna, de membro inferior, de perna, de pé, né? Então, ele veio o quê? Para trazer conforto para os pacientes, né? A ideia da Fix é essa, trazer conforto. Por quê? Acabou aquelas talas quentes, aquelas talas que esquentam, duras, né? Que incomodam bastante pesadas pra caramba. Ela é rígida, só que ela dá, por ser arejada e leve, ela dá o quê? Uma facilidade ao paciente durante o uso, né? Algumas pessoas falam, é só para mão, é só para dedo, né? Como eu falei, é o maior portfólio do mundo, né? Aqui são 20 de membros superiores que está aí na foto, ainda tem as de membros inferiores, né? Que atualmente estamos com 5, existe alguns em desenvolvimento. Existe também alguns outros adaptadores que existem também, que estão trabalhando a Fixed também. Mas, como eu falei, são várias cores, né? Depende do Fix Point, qual as cores que tem disponíveis, né? Eles vão comprando de acordo com a saída. E, normalmente o paciente tem escolha para uma cor que ele mais gosta, né? Ou talvez, é, é, muitas vezes o paciente já tem que ficar com o mobilizador, quer com o mobilizador padrão, então às vezes eles preferem escolher a corzinha lá, né? Que já é um atrativo a mais para o paciente. Como eu falei, também temos para membro inferior. Essa aqui é um exemplo que o paciente sequela de AVS. Esse aqui seria o ponto, esse paciente aí da foto aí de baixo é um paciente que eu falo que seria o ideal, né? Quando o paciente sofre AVE, né?
que tem algum trauma, no caso identificado com a vascular ou algum trauma do TCE, ainda na fase hospitalar, já imobilizar para que não cause deformidade, né? Seria o ideal do paciente, né? A minha ideia era essa, né? Sempre foi essa. Espero que, pelo menos aqui na minha região, aqui no Tocantins, eu consiga implantar isso, em parceria com os hospitais, para que os hospitais tenham disponíveis para que possam usar o quê? Já na fase hipotômica, na fase logo pós-trauma, para que reduza a deformidade do paciente, né? Porque, como eu falei, o objetivo da ficha é trazer conforto, né? Então, não só quando o paciente já está com a deformidade adquirida, né? Então, as órteses não são usadas somente para tratar sequela, mas também para prevenir. Vamos falar um pouco sobre isso nessa aula de hoje. Então, vamos lá. Para que serve, né? Vamos focando na parte dos pacientes neurológicos. Quais são as indicações? Sei que nós temos quando falar, tem para AVC, tem para VE, tem para TRM, tem para paciente com sequela de aneurisma, não sei o quê. A gente foca muito na doença, mas a aorta ela é um imobilizador. Então, para que serve que ela vai imobilizar? Seja para prevenir ou seja para tratar. Então, o paciente tem que ter alguma, algum, alguma alteração funcional, né, de origem neurológica, né? Então, basicamente, o que que o paciente tem que ter que ele vai necessitar da indicação de uma órtese, seja preventiva ou seja para a parte de tratar alguma sequela, de reabilitar mesmo, de tentar ajudar ali na neuroplasticidade, ali naquele momento, o profissional não vai estar ali em atendimento com o paciente. Esses são os três principais: hipotonia, hipertonia e espasticidade. Quais doenças que podem dar essa? Centenas de doenças de origem neurológica, seja doença do sistema nervoso central, que pega ali a parte do neurônio, a parte ali do sistema nervoso o central, o primário, né, seria o cérebro ou a medula, ou seja, a parte que cai periférica ali, né? Então, hipotonia, basicamente, redução do tônus, muito comum nas fases agudas das doenças, né? Principalmente que acomete o sistema nervoso central, normalmente o paciente entra na fase hipotônica. Depois, quando vai reativando o cérebro ali, e vai, não é comum o paciente apresentar hipertonia, né? Que começa ali o que não ter o controle muito bem do controle motor, né? Que está ainda desorganizado. Aí onde a gente entra bastante, principalmente quem trabalha com reabilitação na fisioterapia. Vamos trabalhar muito a neuroplasticidade para que o que se reorganize a parte neural para que possa o que ter esse movimento restabelecido de forma mais funcional possível, vamos dizer assim. E a espasticidade são o quê? Quando a hipertonia vem associada de alguns outros fatores. Alguns falam que é a hipertonia mais severa, mas a espasticidade, se pegar a definição dela, a hipertonia é apenas um dos fatores dela. Tem algumas outras questões que vêm associadas. Tranquilo? Na espasticidade aqui, que seria o quê? Uma das complicações maiores que o paciente pode apresentar, mais severa, né, que fala o quê? Que ela pode ser definida como aumento da velocidade dependente do tônus muscular. Isso, quem trabalha com pacientes neurológicos sabe muito bem disso, né? Quando o paciente está com padrão, não adianta você forçar muito rápido, muito forte, porque justamente o paciente normalmente tem um grau de espasticidade e a espasticidade vai aumentar e que o paciente vai ficar mais difícil de vencer. Nesse ponto, que o quê? As órteses ajudam bastante a gente. Como essa órtese nossa é termomoldável, como eu falei, e ela suporta algumas adaptações, dependendo do grau de esparsidade do paciente, você pode o quê? Trabalha o paciente e você vai ganhando angulações. Isso é muito comum, já fiz isso com alguns pacientes, eles compram, a gente vai lá, molda, o paciente está com esparsidade mais 3 ali, para 1, 2/3, né? A gente vai lá, molda a órtese, né? Depois de um mês, dois, ele diz, ó, vem cá que a gente quer fazer algum ajuste, né? Porque o paciente já ganhou com a reabilitação e depois a gente vai o quê? Conseguir ganhar um pouco mais de amplitude, de alterar a amplitude, porque o paciente já ganhou essa amplitude, né? Porque, de acordo com o que vai trabalhando, ele vai reduzindo esse regresso, vai reorganizando a parte dos estímulos nervosos deles, com isso vai conquistando maior funcionalidade, uma função vai estar restaurada, né? E também o que? Ele tem uma exacerbação, isso,
dos reflexos profundos, né? Por isso que ele, normalmente, quando ele é o quê? Quando você dá o estímulo é o que é ir contra o seu estímulo. Então, a gente tem que ir trabalhando com calma. Decorrente da hiperexcitabilidade do reflexo de estiramento, né? Puxou, vai estar tudo hiperestimulado, então vai fazer o movimento contrário que você forçou. A espasticidade também associa o que? Dentro da síndrome do neurônio motor superior, que são as lesões do sistema nervoso central, né? Com a presença de fraqueza muscular, hiperreflexia profunda, presença de reflexos cutâneos, musculares patológicos, como o sinal de Babinski. É um conjunto, né? Quem trabalha com neuro, realmente na avaliação já faz todo esses, já tem essa avaliação prévia, todos esses dados coletados, né? Então, como eu falei, espasticidade não é só o aumento do tom, então ela é associada a umas questões mais severas. Nesse ponto, as hortes ajudam muito, né? A gente tem que lembrar bastante essa questão aqui, ó. Quando o paciente tem espasticidade grau 4, né? Até na hora de escolher a hortes, questão da exacerbação dos reflexos profundos, né? E essa hiperexcitabilidade. Por quê? Porque dependendo do local que você coloca a hortes ou a hortes que você vai usar, você vai dar o tempo todo ativando isso. Então, às vezes, dependendo da hora, não é ideal. Então, isso eu coloquei essa definição só para a gente lembrar. Quando eu vou falar dos tipos de hortes, para a gente lembrar desse mecanismo que pode ter essa defesa, né? Que no paciente com sequela neurológica ele vai estar o quê? Exacerbado, né? Que são as deformidades mais comuns, né? Hoje em dia, graças a Deus, não é comum a gente ver essa primeira figura aqui, né? Raramente a gente vê um paciente nessa figura, porque a fisioterapia, né, os locais de terapia ocupacional está bem intenso aonde? Dentro dos hospitais já. Então, como a gente já está trabalhando, a gente trabalha com o paciente naquela fase primordial. Então, a gente já passa orientações, alguns já têm acesso às hortes, né? O ideal, né? Meu sonho é que todas as UTIs e todos os ambulatórios dos pacientes tenham, os profissionais tenham hortes disponíveis para os pacientes usarem, né? Não é uma coisa muito difícil de acontecer, né? Ainda mais porque, como eu falei, nossas hortas são termomoldáveis. Se você trabalha no hospital, vamos supor, normalmente os leitos de UTI são de 10 em 10, por exemplo. Eles não são ocupados por 10 pacientes neurológicos, uma rotatividade normalmente. Então, se vocês tiverem dois pares dessas aqui, vocês podem usar durante a internação do paciente. Depois ele vai para o ambulatório e ele vai para casa. Pelo menos a parte hospitalar, você não precisa de muitas hortes, né? Não existe um índice alto de pacientes sequelados internados momentaneamente em todos os hospitais. Então, você não precisa de uma quantidade. Então, é uma coisa fácil de conseguir. Como ela é termomoldável e durável, você usa um paciente, no próximo paciente, quando o paciente receber alta, esse material dá para lavar, dá para esterilizar ele. Então, limpou ele, lavou, né? Eu brinco, lavou, tá novo, né? Lavou, esterilizou, pode usar novamente em outro paciente. Você consegue usar em 3, 4 pacientes. Ou seja, pode ser uma horte fixa no hospital, diferente das hortes de PVC. Normalmente você molda, depois você vai moldar de novo, ela quebra, né? Ou ela é muito difícil de se moldar. Então, às vezes, e como ela, normalmente, a de PVC, ela tem o EVA ou alguma espuminha ali para amortecer, fica fedendo, dá chulé. Então, praticamente é inviável você usar com outro paciente. Então, a nível hospitalar, para esse paciente que está hospitalizado, para a instituição ter algo viável e um diferencial até mesmo para a instituição, né? Então, espero que em breve que alguns hospitais já comecem que isso se difunda. Outra questão que, então, esse padrão aqui não é muito comum por conta disso, que a gente já tem uma atuação prévia, né? Mesmo só com a questão de mobilização mesmo, né? Precoce dos pacientes, então não, mas esse aqui da segunda imagem é mais comum da gente ver, né? E é o que eu digo, as outras ordens são pesadas, essa de mão aqui, que a PMD aqui segura a mão, que é que trata o posicionamento de mão mesmo. O que a gente observa bastante? Que os pacientes, eu vi isso demais, o paciente chegava com ordens, coitado, eles ficavam com a mão lá para baixo, por quê? O paciente normalmente quando está nessa fase está com grau 1 de força, raramente, de vez em quando tem grau 2, o paciente não consegue nem abrir os dedos devido à hipertonia, esparsidade e, consequentemente, fraqueza muscular.
E aí o que ocorre? O pessoal tá com uma horte de 300 gramas, meio quilo cada, né? E o cara não vai conseguir mesmo, coitado. Essa aqui é a mais pesada que tem, normalmente são 120 gramas, para um paciente mediano, menos de 100 gramas, se for paciente pequeno, cerca de 80 gramas, né? Então facilita muito por isso os pacientes. Quando já era acostumado a usar as PVC e pega as Afix, fica impressionado, principalmente o quê? Com a leveza, né? Então, adaptam muito bem com isso. E aí, a gente volta naquela parte lá do reflexo de estiramento que eu falei. O peso vai, o paciente vai dar o estímulo, então vai ser uma coisa a mais para aquilo que trave ainda mais, né? Então, fica ativo ainda mais o padrão dele. Só lembrando aqui da classificação de esparsidade, né? Qual que seria aqui? Zero tom normal seria o nosso, a gente não tem dificuldade, né, em coordenar os movimentos, abre, fecha, né, faz flexão, extensão, abdução, todos os movimentos de forma coordenada, assim, nenhuma alteração, né. Um seria o quê? Quanto começa difícil, mas ele consegue realizar, né. Um mais seria até a metade, dois mais da metade, três que par de flexão fica travado, mas se você fizer um movimento, você consegue movimentar bem a articulação, mas se ele para, ele fica ali numa posição, às vezes, o quê? Não funcional. E o 4 é quando o paciente está, o que a gente chama de uma parte rígida, ou seja, já tem uma contratura, você já tem uma sequela mais permanente. Às vezes não, mas mais difícil de se conseguir. Eu já atendi um paciente com Parkinson, que eu lembro que quando eu consegui abrir a mão dele, o tecido dele aqui, ó, já estava o quê? Grudado. Tinha uma perna que não conseguia mobilizar a articulação, mas o tecido dele, no começo, teve que rasgar para ganhar novamente a mobilidade. Então, que estava aderido, né? Eu já tive o desprazer de ver paciente que morava em fazenda, que não tinha acesso nenhum a nenhum tipo de reabilitação, né? Devido à localização que ele morava, que a mãe relatou que o paciente tinha dificuldade, que eles tinham dificuldade de trocar a fralda do paciente, né? É um caos isso, né? Pra gente que é da saúde, a gente fica muito chateado com isso, mas isso é a realidade, né? Se a gente não tem acesso, né? A gente não proporciona acesso aos pacientes, então a deformidade ela vai aderir, né? Então, isso vai estar fixo ali. Então, a gente tem que o quê? Ofertar ao paciente o que está disponível, né? E a ORS, como eu falei, a gente tem a possibilidade de ofertar imobilizações do paciente na parte hospitalar, né? Uma coisa mais acessível. E a gente, nós somos profissionais da reabilitação. Tem que partir de nós, né? A gente que é o dono do hospital, o coordenador, a gente leva essa solução para o paciente, né? E aí, o paciente todo, a gente tem que, nós somos profissionais conhecedores do conhecimento, né? Que estudamos, sabemos da coisa, então tem que ter várias estratégias para minimizar as lesões dos pacientes. Então, normalmente, quais são as doenças mais comuns, né? Esclerose múltipla na fase aguda, normalmente eles ficam ali com a parte hipotônica, depois vai recuperando quando sai da crise. TCE, né, que é o trauma o cranioencefálico, ataque medular, né, o TRM, normalmente o TRM, normalmente ele tem uma hipertonia, às vezes uma esparsidade, ele fica com hipertonia também, né, que pode dar uma deficiência, né, principalmente os pacientes de membro inferior, muito comum, né, se for um TRM alto, às vezes ele vai usar a funcionalidade da mão, né, então a gente tem que ver como é que se vai ser viável ou não, porque às vezes ele usa a mobilidade do punho para fazer a chave, né, para poder fazer o travamento dos dedos, a gente tem que observar isso. Paciente com PC, né, dependendo do tipo de PC, você pode usar para prevenir deformidade, logo na infância já começar, né. Esse paciente já mais apresentou sintomas com 1 ano e meio, 2 ali, quando começa a entrar na fase de controle motor melhor, você começa a aparecer as deformidades, já pode começar logo nessa fase, para que não instale a deformidade durante o crescimento, paciente com AVE, né, com diga AVC, e qualquer causa, né, que é a patologia que causa alteração provisória ou permanente do tônus. Lembrando que a órtese não é só para tratar sequela, também serve como forma de prevenção.
para que quando a patologia, dependendo da fisiopatologia, ela esteja naquela fase de hipotonia, ou esteja na fase de desorganização ali que tá, a gente vai ter que estimular a neuroplasticidade para organizar, para que não instale deformidade naquele momento, para que facilite a reabilitação do paciente. Por quê? Se o paciente tiver uma deformidade, você vai ter que preocupar com uma coisa a mais, tratar a deformidade dele. É mais fácil a gente tratar apenas estimular para que ele tenha a funcionalidade perfeita do que você o quê? Tem mais uma coisa para tratar, mais uma dificuldade para o seu paciente, que seria o que? Tratar a deformidade. Isso aqui seria a posição fisiológica da mão, né? Essa figurinha aqui é do Hopperfield, não sei se todos estudaram ortopedia nele, né? Hopperfield traz que a mão tem o quê? 3 arcos, um longitudinal e 2. Esses são os que sustentam a mão, né? Então, nossa mão não é o quê? Reta. Às vezes, os pacientes têm dificuldade. A gente vai colocar a órtese no paciente, eles querem que põe o dedo reto. Não, não é assim que é. Tem que ter esse arco, né? Justamente o que? Para os músculos ficarem relaxados, flexores, extensores, extrínsecos, totalmente relaxados nessa posição. E o polegar fica o quê? Alinhado com o rádio. Né? Essa é uma observação que a gente tem. Acaba dando o quê? Mais ou menos 20 graus de angulação de punho, que permite essa angulação aqui e o polegar alinhado, né? Então, as ordens de posicionamento, né? A gente normalmente usa para quê? Na fase hipotônica, quando o paciente está flácido, na fase flácida, alguns autores chamam, os profissionais chamam isso. O paciente está com a lesão, teve ali o silêncio elétrico, o apagão elétrico, dependendo do autor que você estudou, o cérebro desliga tudo e o paciente fica lá totalmente flácido, né? Sem movimento nenhum. Então, para que você vai ver isso? Posicionar. Para que não crie uma deformidade, para que reduza o edema, para que o paciente não tenha uma lesão iatrogênica, que a posição mal posicionado gera uma lesão, né? Então, como é que pode ser? Em quais são as doenças? Qualquer doença que causa hipotonia, né? Lesão de hérnia, seja de parte do sistema nervoso periférico ou central. O paciente pode ter o quê? Uma esparsidade mais severa. Dependendo da esparsidade, você vai usar. Por quê? Para que não cause aquelas sequelas permanentes, né? Você vai controla ali para manter o posicionamento, porque mantendo ali o corpo já vai o quê? Ativar ali, já vai começar a estimular a neuroplasticidade, para que o corpo entenda que aquela posição é a posição comum. Então, esses são os casos que a gente pode usar nas ordens de power, se pode usar para posicionamento, né? E também pode ser para auxiliar a função. A gente faz o quê? Quando o paciente começa a ter uma força muscular, já consegue fazer alguma, mas ele está o quê? Desordenado. Você faz o ponto-chave de punho ali, né? Posição do punho, ele melhora os dedos, né? O polegar, né? Seria o quê? Lembra que a gente tem a função muscular de agonista, antagonista e sinergismo? A órtese ia fazer o quê? Uma sinergia de punho. A gente posiciona o punho para que o punho fique estabilizado, para que ele tenha que concentrar apenas o quê? Nos dedos para poder fazer o movimento, né? Então, essa aqui é uma nossa point fix, que eu já usei em 2 pacientes com esse objetivo e eles tiveram um resultado muito bom, né? Ele faria o quê? O sinergismo de punho para a função de mão. Ele ia posicionar a mão, a gente posicionar a mão na posição correta, com isso vai facilitar, né? Como eu falei, qualquer lesão que traz a fraqueza muscular do paciente fica meio desordenado, também vai isso. Teve um pessoal de São Paulo que até fizeram um estudo. Depois eu vou ver se eu me manda mensagem que eu, lá no perfil da Nova Horse, que é o que eu tento enviar para vocês. Que eles fizeram uma órtese dinâmica com a punho fixo, adaptaram aqui nos dedos, né? Umas, umas adaptações nos dedos, colocaram umas liguinhas aqui, não me lembro de que é a liguinha, se é liguinha comum, se é de qual material que eles usaram, e ele fez uma órtese dinâmica para lesão de nervo, do nervo radial. O paciente tinha uma coisa caída, posicionou, que aí quando ele relaxava, abria a mão, e como ele tinha os flexores ativos, ele conseguia fazer esse movimento, né? Então, quais são as ordens que nós podemos utilizar? Nós temos essas 3 ordens. Para pacientes com sequelas neurológicas, né? Para essas 3 principais. Nós temos, como eu falei, vários tipos de ordens que mobilizam dedos, somente para a mão, né? Hoje mesmo, né? Tive um pedido ali do Grupi, que a profissional que acompanha ele achou interessante não mobilizar o punho, apenas o dedo, né, paciente.
sequela neurológica, né? Então, eu fosse ter essas três, porque normalmente são que estabilizam o punho e trabalham a função, né? Seria na função de mão. Mas o profissional vai avaliar cada caso e ver o portfólio da Fix, qual que mais atende. Nós temos algumas padronizadas, mas também podemos fazer algumas personalizadas, né? Podemos adaptar de acordo com o paciente. Conversa com a gente que a gente vê a possibilidade, né? Recentemente eu atendi uma paciente aqui em Palmas que tem a doença de osteogênese perfeita, ossos de vidro, né? Que nós não trabalhamos, por exemplo, membro inferior, nós não trabalhamos com ordens até o momento pélvico-podálica, né? Mas como é uma paciente pequena, né, devido à própria patologia aos 7 anos, não faz carga de peso, automaticamente não cresce muito, então a gente conseguiu adaptar. Um seria semelhante à suropodálica, seria a nossa TKX, TK Fix, né? E aí só que eu consegui, pelo tamanho dela, eu fiz uma pélvico-podálica, uma cruropodálica para ela, né? Que pegaria ali da coxa até o pé, né? Então a gente consegue fazer umas adaptações. Às vezes você fala, precisa de algo assim, a gente analisa, senta, às vezes manda lá para a fábrica, o pessoal do time de produção, né? Que é Natal, eles dão uma olhada, a gente troca uma conversa e vê a possibilidade, né? Então, e a facilidade da Fix é isso, né? Para quem já fez sorte de gesso, trabalhou com os outros termomoldáveis, aquele negócio de cortar, lixar, né? A Fix não. A gente traça o modelo e ela vem pronta, né? Igual você quer, já vem pronta. Você só aquece e adapta ao paciente, já traz o modelo. Isso é onde a gente ganha tempo, né? A gente consegue moldar essa ordem. A mais complexa que tem, que é a TK e a XP, na verdade, mais complexa de montar, a gente consegue montar em 20 minutos tranquilo, né? Só já é uma complicação demora um pouco mais. Essa simples de mão, a gente gasta menos de 10 minutos para moldar ela, esquentar e moldar. Depois só passo os velcros para ver certinho o paciente. Então é muito prático, né? Ainda sofreu com outros tipos de ordens, quando trabalha com essa equipe, fica impressionado com essa facilidade, né? Então, a PMD, essas três que eu vou apresentar hoje para vocês. A PMD seria o quê? Para travar, posicionar a mão inteira, uma ordem de posicionamento, tá? Você vai posicionar a mão, né? A gente vai descer e colocar na mão do paciente, preservando a posição anatômica, né? Fisiológica. A Fast Fix é uma ordem que pode ser usada tanto ventral como dorsal. Ela originalmente era usada ventral, eu já usei no paciente dorsal, né? Paciente pós-operatório, que eu usei dorsal, que teve uma lesão dos flexores, eu usei ela dorsal. Mas o que acontece? Naquela questão da espacidade que eu citei para vocês, se o paciente for muito reativo, tiver muito, então talvez é interessante a gente usar a Fast Fix, né? Porque a punho fixo, quando o paciente está com a mão, com uma punção de mão, a punho fixo dá o estímulo tanto anterior quanto posterior. Se o paciente for muito espástico, esse movimento que ele vai, o padrão que ele vai entrar, pode machucar o dorso. Então, talvez a gente use a test fix. Se o paciente tiver uma espacidade muito aumentada nos flexores, lembrando que nos membros superiores, da mão exatamente, os flexores são fisiologicamente mais fortes do que os extensores, então raramente você vai ver um paciente, né, de uma patologia incomum com extensão, né? Normalmente ele fica com flexão, padrão flexor, por questão fisiológica mesmo. Então, se for um paciente muito reativo, você pode tentar o quê? Inverter a fixed, né? Inverter a fast fix, para que a gente imobilize aqui, para que ela não ative aquela hiperexcitabilidade que é comum na esferosidade. Então, são alternativas que nós temos. E a punho fix curta, né? Que ela envolve todo o punho, seria essa daqui. Ela trava todo o punho do paciente aqui, né? Então, ele vai o quê? Posicionar, dar uma certa mobilidade ao paciente lá. Ele posiciona o punho e os dedos ficam completamente livres, né? A PMD eu tenho... A PMD aqui está montada. É a cor azul céu. A minha é verde, mas o fabricante traz como azul. Né? É de posicionamento, o paciente posiciona e ele fica aqui com a ordem. A gente trava ela com velcros para estabilizar. Essa aqui, ó, só usei dessa aqui, é uma que já está moldada para minha mão. Eu fiz ela, minha mão para modelo, né?
e essa aqui é como ela vem, ela sai da impressora. Então, a gente transforma isso daqui, de forma anatômica para o paciente, né? Cada paciente vamos fazer de acordo com a sua anatomia. Dando continuidade. Aqui, ó, PMD. Lembrando que ela pode ser tanto quanto personalizada, como tem esses tamanhos. Esse tamanho nós já trabalhamos com gabaritos, né? A Fitch lançou em 2022 gabaritos, que facilitou muito. Exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui é o gabarito da P, né? P? Não, da PP. Que a gente usa como? É o gabarito, quando a gente trabalha com a Fitch já, a gente normalmente imprime os gabaritos e tem. Quando o paciente chega, a gente coloca e vê, faz o molde, né? Vê se ajusta no paciente ou não. Se for grande, você pega a outra medida para ver qual que seria a ideal, né? Então, temos essa forma de gabaritos que a gente pode trabalhar. Ou então, se for um paciente atípico, personalizado. Eu já tive que fazer personalizado no caso de um paciente, um TCE grave. O paciente tinha a mão grande, porém, como ele já estava grave, já de um bom tempo que estava sequelado, então ele tinha uma atrofia muito importante. Acabou que ele tinha o quê? Pouca massa muscular, né? Então, o braço era bem fino devido ao, a, a hipotrofia que ele teve. E ele teve o quê? Ele teve a questão e a mão é grande, né? Então estava com uma hipertonia severa, né? Ele era, acho, 5, desculpa, 4, a esparsidade 4, né? Então hipertonia e esparsidade severa, porém que era bastante o quê? Hipotrófico. Né? Tinha quase nada de massa muscular. Isso foi um caso que eu tive que fazer uma personalizada. Então, normalmente a gente faz, que é mais prático, a padronizada, porque a forma que a Fix trabalha hoje, a personalizada fica disponível na hora. Eu, particularmente, tenho alguns modelos já impressos. Quando eu vou no paciente, eu já monto no paciente já para resolver o problema do paciente. O paciente não ter que ficar aguardando, porque cada orço dessa aqui pode demorar essas que eu vou mostrar para vocês, demora em média de 3 a 5 horas, dependendo do tamanho do paciente, né? Então, a gente já resolve o problema do paciente, onde a gente tem alguns modelos já. Só se o paciente quiser uma cor diferente, né? Ou talvez é uma personalizada que normalmente demora um pouco mais. Mas o trabalho, assim, já para ter disponível para o paciente. E aí, eu falo, nós estamos aqui para resolver o problema do paciente, não porque ele fique 3, 4 dias ainda aguardando. Então, aqui traz algumas principais indicações. Ela uma foi desenvolvida, uma solução da Fix foi desenvolvida para sequela neurológica mesmo, né? Eu já usei uma dessa para sequela ortopédica, né? Mas normalmente era feita para isso para o pós-operatório ortopédico, o paciente imobilizado, usei uma dessa. Mas a origem dela é neurológica. Como eu falei, a gente adapta, né? Ela tem as indicações, mas você vai ver com o profissional que está atendendo aí, seja ele fisioterapeuta ou médico que está dando assistência, eles vão conversar e ver qual que é a solução mais viável que a gente possa fazer a adaptação ao paciente, né? Existem as indicações prévias, nós temos autonomia para conseguir estar ali com o paciente, ver a questão funcional, qual que atende melhor ao paciente. A punho fixo, que é uma órtese que é feita de com o objetivo ortopédico, né? Então, ortopédico, reumático, traumático, mas, como eu falei, a gente consegue usar ela para fins de sequelas neurológicas. Ela posiciona muito bem a mão. Eu já usei em 2 pacientes com esses objetivos, né? 2 pacientes com... Existe uma variação dela, pessoal, que é a punho ABD, que ela também trava o polegar. Teve um caso de uma paciente lá de Urupi também, que ela usou a punho ABD, que ela não tinha muito controle do polegar, então ela usou para manter o polegar, e ela fazia oponência, ela teve que usar a punho ABD, que travava também o polegar, uma variação da punho. Né? Então, ela vai o quê? Posicionar a mão, com a mão posicionada, ela vai trazer. Como eu falei, se o paciente for espaço, se tiver espasticidade até 2, já é mais complicado, porque ele vai machucar aqui, ó, já aconteceu isso. Eu já tive essa experiência com um paciente que nem era neurológico, era um paciente que ele tinha artrogripose. Ele tinha a mão, a articulação bem contraturada. A princípio eu fiz uma punho para ele e ficou machucando. Aí depois eu fiz uma fast fix para ele. Aí ficou bom, que eu coloquei só na parte ventral, aí travou,
sem causar esse incômodo aqui. Então, a espasticidade, às vezes, pode, se o paciente tiver, você tem que analisar. Por isso que eu falo que, às vezes, a gente pode usar caixa fixa, que imobiliza também. A gente pode, se não quiser o polegar, a gente pode conversar com a fábrica para que com o time de produto que a gente faz o arquivo sem o polegar. Existe essa possibilidade, dá um pouco mais de trabalho para eles, mas o objetivo é o quê? Trazer a solução para o paciente. A teste física, como eu falei, né? Eu falei, é igual. Não tenho um impresso aqui, mas eu acredito que eu tenho um gabarito aqui, ó. Esse aqui é o gabarito da fast fix, né? Então, a gente vai o quê? Usar aqui, tá vendo? Ela pode ser usada tanto no ventre, como também, em algum caso, pode ser usada no dorso, né? Como eu falei, se o paciente for espástico, tiver uma sensibilidade muito grande, a gente pode usar ela no dorso, aqui, ó. Trava aqui no dorso, coloca aqui, trava ali, também vai o quê? Posicionar a mão do paciente. São ações que podem ser feitas, né? Na hora do pedido, você informa. Por que que a gente tem que informar essas especificidades, normalmente, quando vai fazer o pedido? Porque a questão de direita e esquerda nas suas ordens é que a parte de contato com o paciente ela é mais lisa, né? Então, elas não são completamente bilaterais. As de mão, normalmente, elas são direita e esquerda por conta do polegar, né? Essa parte mais lisa. Então, ela também foi uma ordem desenvolvida para calças ortopédicas, né? Porém, como eu falei, eu já usei em sequelas neurológicas, é muito bom por isso. Eu vi paciente espástico, né? Que a punho machuca, né? Que tem função de dedo. Então, para que função de dedo? Se o paciente tiver a função do dedo, você pode usar ela, né? Porque os dedos ficam livres, se posiciona o punho, vai facilitar o movimento dos dedos, a coordenação, e aí o paciente vai conseguir executar algumas atividades funcionais. Lembrando que dessas 3 ordens, a gente pode controlar a angulação do punho. Então, se o paciente tiver um pouco de diversidade ainda, estiver não conseguir ficar tranquilamente na posição funcional, você pode ir ganhando aos poucos, porque a ordem permite essa maleabilidade. Na verdade, a gente garante até 4 ajustes. Dependendo de como fazer, consegue até mais. Mas 4 ajustes é tranquilo de ser feito, certo? Então, pessoal, para quem não conhecia, né, trouxe algumas das soluções da Pixt, né, que nós temos o marketing, que é o imobilizador mais inovador do mundo, né? O futuro da imobilização, eu falo que é o presente, né? O futuro é apenas onde ainda não chegou, né? Ela foi feita a princípio para substituir o gesso, né? Porém, pode ser muito bem utilizada em sequelas neurológicas, como eu falei aqui, algumas delas. Temos também as de pé, as de membro inferior. Pode ser usado em criança, até mesmo em adulto, para conseguir estabilizar o pé, né? Então, dependendo da se o paciente tiver uma paraplegia, pode ser utilizado também. Esses são os nossos contatos da InovaOrts, né? Nós somos licenciados aqui no Tocantins, em Palmas Tocantins, né? Mas temos licenças, a Pix tem licença espalhada pelo Brasil todo, né? Eu tenho um Fix Point aqui, onde eu faço, imprimo e distribuo as soluções. Se você for um profissional, né, de reabilitação, fisioterapeuta, médico, terapeuta ocupacional, técnico de gesso também, você pode ser um fixer, né, que é o profissional que aplica, né? Não é muito. A Fix teve ela descentralizou para facilitar, para não dificultar o paciente. Então, não é muito difícil você ser um fixer. Entre em contato, faz o curso que nós vamos apresentar soluções para vocês, com os detalhes de como faz os ajustes e moldagens, né? E com isso vocês fazem um pedido, a gente imprime, entrega para vocês, né? Provavelmente a ideia da Fix é ter um PIX Point em cada região, né? Mais próximo para que seja possível essa descentralização, tá certo? @InovaArts, que é o nosso perfil, tá aí o contato. Precisando, estamos à disposição.